Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina de cálculo numérico, que eu vou estar falando da diferença dividida de Newton ou também diferença dividida finita. Você vai ver em alguns outros locais com esse nome. O que acontece? A diferença dividida de Newton, ela pode ser usada, por exemplo, na obtenção do polinômio interpolador. Embora a gente tenha visto que o polinômio interpolador é único, independente do método que você utilizar, a gente provou isso em sala, mas você tem formas alternativas de encontrá-lo, formas que, às vezes, em alguns pontos, são melhores do que em outros. Tá certo? Por exemplo, a diferença dividida finita, você vai ver que ela vai ter algumas vantagens em relação à interpolação, por exemplo, de Lagrange. Então você vai achar por esses dois métodos, por exemplo. Você também podia estar usando sistemas, você sempre vai achar o mesmo polinômio. Porém, o método, alguns vão ter vantagens em relação aos outros, tá certo? Então, para começar, o que vem a ser uma diferença dividida de Newton? Ela é definida por ordem. Digamos assim, ó, vou definir aqui para a primeira ordem. Então, consideremos uma função f de x contínua em AB, né, no fechado AB, e diferenciável no aberto AB, né? Aí eu vou dizer assim, ó, a diferença, né, definimos a DDN, a diferença, né, quer dizer, vamos escrever assim, diferença dividida de Newton, né, que a gente chama de DDN de primeira ordem, como? Então a definição dela vai ser isso aqui, f, você abre um colchete, x0, x1, igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Eu não sei se você percebeu, mas se você tem uma certa função f, e essa secante aqui, ó, isso aqui é a secante, que passa por esses dois pontos, tá certo? O que acontece aqui com a função é que se esses pontos forem muito próximos um dos outros, você vai ter a derivada nesse microintervalo aí. Quer dizer, isso aqui é uma espécie de aproximação para a derivada quando os pontos estão suficientemente próximos, tá certo? Alguns autores vão colocar isso aí no material, eles usam esse fato para fazer alguns cálculos, tá certo? Uma coisa aqui, ó, esse objeto aqui eu posso escrever de uma forma um pouco interessante em alguns casos, que é a seguinte, ó, note que se eu pegar essa DDF aqui, ó, x0, x1 definida dessa forma, ela vai ser f de x1 menos f de x0, né? Só copiar aqui embaixo, x1 menos x0. Aí eu posso separar esse cara sobre esse, e esse cara sobre esse. Opa, menos f de x0 sobre x1 menos x0. Só que eu queria que fosse x0 menos x1. Por quê? Eu queria que o cara que estivesse aqui em cima, ele aparecesse sendo subtraído dos outros embaixo, e não desordenadamente. Então eu posso ter aqui o seguinte, ó, mantendo o primeiro, que já está ok, x1 menos o que não é x1, no caso eu só tenho x0. Aí aqui eu posso trocar esse cara para x0 menos x1, só que vai ser o oposto desse cara. Aí altera-se esse sinal aqui, ó, f de x0, x0 menos x1. Aí a gente costuma escrever numa ordem crescente de índices, para a gente poder depois generalizar. Isso aqui fica assim, ó, x0 menos x1. Né? Eu tomo de a forma chamada forma simétrica, né? Disso aqui. Então isso aqui é simétrico a isso. E aqui eu boto x1 menos x0. Tá certo? Depois a gente vai voltar isso aqui, numa videoaula aí. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui, ó, que é o seguinte, ó, calcule a diferença dividida de Newton de primeira ordem de f de x relativa aos pontos x0 igual a 2 e x1 igual a 2,5. Então aqui, né, eu não falei, mas assim, quando eu defino primeira ordem eu preciso de 2 pontos, né? Aí segunda ordem eu vou precisar de 3 e assim vai. Então eu tenho essa diferença dividida de Newton aqui de primeira ordem como sendo isso, né? Relativo a esses pontos aqui.
Então, o que a gente faz? Ó? É comum para a gente calcular esse tipo de coisa, de f de x, né? F de x, a função é essa aqui, ó. Isso, ó. 2 sobre x relativa aos pontos x0 igual a 2 e x1 igual a 2,5. Então, o cálculo é bem bestinha mesmo, não tem mistério nenhum. Então, aqui eu vou ter os meus xj, aqui eu vou ter na coluna, né? xj, aqui eu vou ter o f de x desse xj, tá certo? Esse fxj ele coincide com o que a gente chama de DDF de ordem 0. Você vai ver em alguns livros aí. E aqui eu tenho a DDF de ordem 1, que é xj e xj mais 1. Então aqui eu escrevo os x, por exemplo, no meu caso aqui é 2 e 2,5. Aqui eu escrevo as f's dele, que é 2 sobre 2, pela minha função, 2 sobre x, né? Que vai ser, na verdade, 1. E aqui é 2 sobre 2,5. Que vai ser, na verdade, 0,8, se você calcular aí. Aí usa uma calculadora para não correr o risco de errar besteira. E aqui, a DDF agora é o quê? Vai ser esse menos esse sobre esse menos esse. Então vai ser 0,8 menos 1 sobre 2,5 menos 2. E vai dar menos 0,4. Certo? É só você fazer a continha aí. Tá certo? Então, essa tabelinha aqui ela vai ajudar muito a gente a trabalhar. Então, isso aqui seria uma linha, isso aqui no meio teria outra linha, aqui seria uma terceira linha. Então, assim, a gente vai sempre utilizando, porque se a ordem for maior, então 2,5 com 3, eu teria essa DDF aqui, a gente vai ver, desses dois caras gerariam essa. E por último, eu teria a DDF desse cara com esse gerando a nossa DDF de ordem 3, tá certo? A gente vai fazer esse exemplo aí. Então, tá aí a DDF de ordem 1 relativa aos pontos x1 e x0. Então, e se eu quisesse definir agora a DDF de ordem 2, né? Eu vou usar o quadro todo aqui, eu já vou apagar. Essa primeira aula aqui é só para falar da DDF. Ela parece meio sem significado, mas depois a gente vai estar utilizando essa DDF e algumas propriedades que a gente vai ver na próxima videoaula para estar fazendo tudo isso aí. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. A DDF de segunda ordem de f de x nos pontos x0, x1 e x2 é definida como, certo? Vou botar uma rasinha aqui dentro dele. É definida da seguinte maneira. A notação ainda com esse colchete, né? x0, x1, x2, vai ser o quê? Vai ser a DDF de ordem 1 de x1 para x2, né, relativa aos pontos x1 e x2, menos a DDF de x0 e x1 sobre x2 menos x0. Observe uma coisa interessante. Ó. Neste aqui não aparece x0, ó. Ele não aparece, ele vem aqui subtraindo. E nesse aqui não aparece x2, ó, ele vem aqui sendo subtraído. Dessa forma aí, a gente depois, quando eu generalizar para a ordem n, você vai ver que ela faz algum sentido. Tá certo? Então, ó, o que a gente tem aqui é o seguinte. Antes de fazer uma questãozinha com isso, que é bem tranquilo, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar dar uma simplificada nisso aqui, como feito anteriormente. Note que f de x0, x1, x2 é o quê? É essa DDF aqui, é f de x1, x2, menos a f de x0, x1, sobre x2 menos x0. Mas essa DDF aqui, por sua vez, eu posso simplificar ela, quer dizer, simplificar não, né? Usar a definição menos essa aqui, que é a f de x1, menos a f de x0, sobre x1 menos x0, x2 menos x0. Então, observe que é uma coisa interessante. Eu poderia agora pensar aqui o seguinte, em dividir esse cara aqui por esse e esse por esse, como eu fiz anteriormente, né? Então, ó, eu vou ter aqui f de x2 menos f de x1, e embaixo desse, pois aqui vai ter esse produto desses dois caras, ó. Quer dizer, eu posso quebrar logo em 4 pedaços, né?
vai ser isso aqui, ó, em 4 pedaços, melhor ainda. Então vai ser f de x2 sobre x2 menos x1. Aí, o que acontece aqui? Esse com esse, né? x2 menos x0 menos. Aí aqui vai ser a f de x1 sobre. Aí vai ficar de novo esse com esse. x2 menos x1, x2 menos x0 menos. Esse aqui, né? Vai ser a f de x1 sobre. Agora fica x1 menos x0 sobre x2 menos x0. Mais, porque esse menos com esse aqui dá mais, né? F de x0 sobre x1 menos x0, x2 menos x0. Tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Essa primeira parte aqui já está ok, ó. x2 menos x1, x2 menos x0. Agora essa última aqui, ó, eu posso mudar o seguinte. Fazer x0 menos x1, aí vai dar negativo. E x0 menos x2. Aí então assim, troca 2 sinais e não troca ninguém. Então no final das contas eu já tenho esses dois aqui arrumados. Eu vou mexer mais ou menos nesse miolo aqui para ver o que eu consigo fazer com ele. Tá certo? Então vamos tentar ver o que a gente consegue, de certa forma, fazer com esse miolo aí. Certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Menos. Aí aqui eu vou botar esse menos aqui em evidência. Deixa eu até ver aqui o que eu fiz aqui. É isso. Eu vou botar esse menos aqui em evidência. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Ou melhor, vamos trabalhar só com esse pedaço. Vou copiar aqui como se aqui fosse tudo positivo, né? Botando o menos em evidência, fica assim. Vou chamar aqui de 1. Então esse 1 aqui, ó. Ele é menos. Não, vamos deixar o menos aqui, né? Deixa ele aí. F de x1 sobre x2 menos x1 vezes x2 menos x0 menos f de x1 sobre x1 menos x0 vezes x2 menos x0. Então, vamos tentar fazer aqui um produto cruzado dessas coisas. Vai ficar o seguinte, ó. Quando eu tirar o MMC aqui, eu vou ter aqui menos tudo, né? Aí vai ser esse cara aqui, ele só está aqui, beleza. E esse cara também só está aqui. Agora esse aqui aparece nos dois. Então, o MMC vai ser os três. x2, e vamos crescer bem, né? x2 menos x1 vezes x2 menos x0 vezes x1 menos x0. Então, quando eu dividir isso aqui, ó, por todo, não tá muito centralizado, depois eu apago e coloco direitinho, ó, quando eu dividir isso por isso, vai ficar f de x1 vezes quem? Vezes o indivíduo que não está aqui, que é x1 menos x0. Então vai ficar f de x1 vezes x1 menos x0. Né? E a mesma coisa aqui. Quando eu dividir esse cara por esse para tirar o MMC para multiplicar, né, vai ficar quem? x2 menos x1. Então vai ficar f de x1, x2 menos x1. Por sorte que nem precisou disso tudo, né? Eu achei que então embaixo x2 menos x1, x2 menos x0, x1 menos x0. Certo? Então, ó, aqui fica mais, ó. Na verdade, o que eu fiz aqui? Tirando o MMC aqui, eu posso jogar esse menos aqui e esse para cá. Então, essas duas coisas aqui, né, ficam positivas de boa. Então, ó, eu tenho aqui o seguinte. Desenvolvendo aqui, eu vou ter f de x1 menos f de x1, x0, mais f de... Tudo isso com menos aqui na fração, viu, gente? Na frente, ó, dela. Mais f de x1, x2, menos f de x1 vezes x1. Tudo isso sobre x2 menos x1, x2 menos x0, e x1 menos x0. Certo? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Observe que esse cara aqui, ó,
f de x1. x1 corta-se com este aqui. Então aqui eu posso botar o f de x1 em evidência, vai ficar o quê? Botando o f de x1 em evidência, vai ficar f de x1 vezes x2 menos x0 sobre x2 menos x1 vezes x2 menos x0 vezes x1 menos x0. Então, observe que esse cara aqui corta com esse e fica isso. Menos aqui, o menos ainda está aqui, aí vai ficar f de x1, certo? Sobre x2 menos x1 vezes x1 menos x0. Só que esse cara aqui, ó, ele está destoando do padrão, que deveria ser x1 menos x2. Então eu posso trocar o sinal dele e mudar esse sinal aqui. Então isso aqui dá f de x1 sobre x1 menos x... Aí eu vou escrever aqui x1 menos x0 primeiro, né? Só manter aquele. E agora no outro, em vez de ser x2 menos x1, ficou x1 menos x2, que eu troquei o sinal. Então ficou o mesmo padrão, ele e o indivíduo aqui do argumento menos todos os outros. Tá certo? Então eu consegui mostrar que isso aqui, com esses menos, do jeitinho que está aqui, pode ser escrito naquela forma. Tá certo? Vamos guardar ela. Eu vou continuar aqui em cima. Então isso aqui foi um cálculo que eu abri, né? Você pode estar colocando ele no cantinho da folha. Tá certo? Então vou apagá-lo. Preste bem atenção aos sinais, tudo, né? Às vezes eu confundo um pouquinho falando, mas preste bem atenção que é isso aqui que eu tenho que chegar. Tá certo? É bom você fazer essas contas também, para fixar. Então eu vou apagar aqui, vou deixar só esse cara aqui, ó. E vamos transferir essa expressão aqui trabalhada já. Então, ó, observe o seguinte, ó. Aqui agora eu vou começar com x0, então vai ser o quê? Esta expressão toda, que está aqui, ela vai ser igual a quem? F de x0 sobre x1, no caso aqui tinha um menos, né? Peraí. Ah, tá, foi o que eu falei. Esses dois caras estão trocados, ó, devia ser x0 menos x1 e x0 menos x2. Então a gente troca os dois, aí trocaria dois menos, o menos vai dar mais. Então vai ficar x0 menos x1 vezes x0 menos x2, mais f de x1, a gente viu aqui o quê? x1 menos x0 vezes x1 menos x2, mais, aí a f de x2 ela já estava toda certinha, né? Ela está isso aqui, ó, x2 menos x1 vezes x2, não, x0 primeiro menos x2 menos x1. Certo? Então é uma fórmula bem prática, perceba que é uma coisa bem tranquila de se calcular, tá certo? Então, a gente tem isso aí. No caso de ordem N, daqui a pouco eu vou escrever, vou fazer um exemplo aqui, depois eu vou falar um pouquinho da ordem N, e a gente vai estar fazendo um teoreminha gigantesco na próxima videoaula, tá certo? Que é exatamente o quê? Na ordem N eu também posso colocar nessa forma aqui. Eu podia simplesmente citar que vale, mas aí não tem muita graça, né? Aí eu decidi fazer. Não precisa, se você não quiser, você pode pular o próximo vídeo, né? Que eu vou demonstrar esse teorema. Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Calcule a dn de ordem 2 de f de x igual a 2 sobre x relativamente aos pontos, acabando o pincel, x0 igual a 2, x1 igual a 2,5 e x2 igual a 4. Eu estou botando esses pontos aqui, gente, você vai perceber o seguinte, é porque eu vou utilizar, ó, eu acrescentei mais um nos dois que eu já tinha, né? Então a vantagem da DDF, vou usar aqui um pincel de outra cor, né? Dá para enxergar. A vantagem da DDF é isso, que você, na verdade, diferente do método de Lagrange, se eu acrescentar mais um ponto lá, no polômetro de Lagrange, eu preciso refazer toda a conta de novo. Na DDF não, eu posso aproveitar, quer ver? Eu vou ter uma tabelinha assim, ó, xj, f de xj, que aí eu posso já escrever assim, né, a chamada DDF de ordem 0, nem defini esse negócio, né? Aí vem a DDF de ordem 2, xj mais 1, e aí você tem a DDF de ordem 3, xj
xj mais 1, xj mais 2. Então aqui eu tenho, o meu primeiro x é 2, 2,5 e 4. Aqui a f dele vai dar 1, que é a f de 2, né? Já vou escrever aqui. A f de 2,5, 2 dividido 2 deu 0,8, né? 2 dividido 2,5, 0,8. E 2 dividido por 4 dá meio, né? 2 dividido por 4, 0,5. Agora fica muito fácil, ó. Esse menos esse sobre esse menos esse. Então, 0,8 menos 1. Como esse cálculo que já fiz no coisa passada, né? Então, 0,8 menos 1 eu já vou colocar logo aqui. Dividido por 2,5 menos 2. 2,5 menos 2. Então, deu menos 0,4. A gente já tinha feito ele. Certo? Então, aqui, ó, na dúvida aqui, se você estiver trabalhando em linha, não vai aparecer nada nem nessa linha, nem nessa. Que são essa aqui, ó. Nem nessa aqui. Certo? Mas depois eu faço essa observação, certo? Para não embolar muito aqui o meio de campo. Então, agora eu pego e calculo a DDF de 4 com 2,5, certo? Relativo a esses pontos, porque eu vou usar essas duas DDFs para calcular essa terceira. Tá certo? Claro que depois eu vou fazer o cálculo via definição mesmo, você vai ver que vai dar certinho, tá certo? Porque aqui, ó, é a DDF de 0 e 1, é essa. E aqui é a DDF de 1 e 2, ó, essa, 1 e 2, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,5 menos 0,8 dividido por 4 menos 2,5. Então, vai dar menos 0,2. Aí agora eu pego esse com esses dois aqui, ó, com 2 e 4, que é o x2 menos x0, né? Então, eu vou ter, esse último eu vou escrever, tá certo? Como é que eu achei? Vai ser menos 0,2 menos 0,4 sobre 2 menos 4. Quando for, não, 4 menos 2, desculpe. Então, ó, quando você for escrever, tem que escrever esse cara aqui bem no meio, assim, ó. Tá certo? Isso aqui vai dar quanto? Ó, menos 0,2, né? Menos 0,2 mais 0,4, fazendo diagonal ali, né? Dividido por 2. Vai dar 0,1. Eu vou só afastar aqui. Pronto. Então essa é a DDF de ordem 2. Se você quiser verificar isso, é só você calcular via fórmula mesmo, normal. Calcula esse cara, calcula esse e tal. Essa tabela aqui ela tem a vantagem de nos facilitar. Então perceba que ela tem um formato, que eu diria, a partir daqui ele é meio triangular. Tá certo? A sua resposta vai ficar assim no meio na linha central da sua tabela, seja qual for a ordem que você estiver trabalhando. Eu vou definir aqui de ordem N, e aí na próxima videoaula eu vou estar falando do resultado bem interessante que a gente vai ter. Então, ó, vou apagar aqui, vocês voltem aí o vídeo, né? A vantagem é essa, né? Não precisa esperar ninguém copiar. Você pode pausar o vídeo e copiar. Uma coisa que eu não... Sobre a DDF de ordem 2, outra coisa para você notar é o seguinte, que a f de x0, x1, x2 é igual a f de... Se eu trocar a ordem, por exemplo, x1, x0, x2, que é igual... Aí são todas as ordens, né? Até aqui eu troco todas as ordens, né? Aqui, por conveniência, eu vou manter o x0 no lugar e vou trocar o x1 com o x2 de lugar. Então, até que todo mundo se modifique, né? A última permutação que eu vou ter vai ser essa aqui, ó. E você faz todas aí, que vai ser x2, x1, x0. Ou seja, qualquer ordem que eu alterar uma DDF, ela não muda a resposta final. Tá certo? A resposta final disso e das outras permutações que você tem aqui, se não me engano, são 6 permutações, é tudo igual. Tá certo? Isso vem de que fato? Vem do fato dessa última escrita minha aqui, ó. Porque quando eu escrevo assim, f de x0 sobre x0 menos x1, x0 menos x2 mais f de x1, tal, então esse cara podia vir para o lugar desse. Porque o produto de números, né, aqui os denominadores, né, x1 menos x0, x1 menos x2,
x2 menos x0, x2 menos x1, né? Então, esse cara aqui podia vir para o lugar desse. Então, a troca aqui, você percebe que ela claramente vai gerar uma troca aqui. Então, por exemplo, quem seria essa? Ó, x0, x2, x1. Seria essa aqui, ó. Só que aqui seria x2 menos x0 e x2 menos x1. Ou seja, eu traria esse termo para cá e esse para cá. E aqui ficaria o x1, aí ficaria x1 menos x0 e x1 menos x2. Então, uma troca aqui você percebe que essa fórmula vai ser simétrica. Ou seja, qualquer permutação desses valores não vai interferir a ordem da DDF que você está calculando. Aí eu posso definir a DDF de ordem N. A DDN, quer dizer, eu fico falando DDF é porque a diferença dividida finita é igual a diferença dividida de Newton. Aí estou mais familiarizado com a finita, né? Aí eu vi esse material que utilizava a de Newton, eu achei legal. Então, definimos a diferença dividida de Newton de n-ésima ordem como seguinte, f de x0, x1, xn vai ser o quê? Vai ser a DDF de f de x1, x2, xn menos a f de x0, x1, né, a DDF até xn menos 1. Só uma coisa interessante, ó, x2, vai ficar xn menos x0. Mesmo raciocínio, ó. Quem for omitido aqui, x0. Quem for omitido aqui, xn, que eu vou até a ordem n menos 1. Então, ó, note que ele vem subtraindo e esse outro aqui vem sendo subtraído. Então, aqui xn menos x0, tá certo? Na próxima videoaula eu vou falar exatamente isso, né? É que essa DDF aqui, ela pode ser escrita nessa forma aqui, ó, f de x0 sobre esse produtório aqui, ó, de i igual a 0 até n. No caso 0 aqui não, né? I igual a 1, aqui eu começo de 1 de x 0 menos esse xi, tá certo? Mais, então esse aqui é o produto de x0 menos todo mundo. x1, x2 até xn. Aí o f de x1 sobre o produtório de i igual a 0, i diferente de 1, certo? Até n, da mesma coisa, x1 menos todos os xi mais até a f de xn, né? Então a gente pode mostrar isso aqui, ó. É uma continha, porra, pesada pra caramba, i igual a 0, i diferente de n. Quer dizer, aqui eu posso ir só até n menos 1, né? Em vez que eu não posso chegar em n, porque não pode ter xn menos n, então vai ser xn menos xi para todos os casos, exceto o xn. Então eu vou mostrar que essa DDF aqui pode ser escrita dessa forma, tá certo? Mas se você quiser, você pode pular essa videoaula, porque ela é pesada pra caramba. Tá certo? Volta para ela quando você tiver com a mente, não essa da agora, a próxima. Então é isso aí, né? Espero que tenha entendido. Muito obrigado e até a próxima.